Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com um vídeo por mais uma causa que eu luto e que eu venho também junto à campanha, né? Além do vídeo que eu fiz há dias atrás em combate ao suicídio e à depressão, Setembro Amarelo. Hoje eu quero falar de uma campanha, né, das cores, né, da saúde que despertou para essas cores, utilizar essas cores nos meses e essas cores indicando um tema, um tipo de doença para a população, para a comunidade tomar como alerta, né? Um mês de campanha de informações, de esclarecimentos. E eu estou aqui hoje para falar do Setembro Dourado. O Setembro Dourado, ele está aí em combate ao câncer infanto-juvenil, que vai do 0 aos 19 anos. E a gente sabe que o número de crianças e jovens que morrem no nosso país é alto, é um número alto, né, para o nosso país. E a gente precisa conhecer um pouco de alguns sintomas ou saber detectar, não que todos os sintomas desses que eu vou apresentar aqui para vocês possa ser um câncer, mas é bom a gente ficar atento enquanto pais, enquanto mães, enquanto responsáveis, né? Essa questão da cor dourada é justamente por isso, por uma ação que lá no serviço oncológico dos grandes centros, né, a ação de cuidar, de receber um paciente com câncer juntamente com os seus acompanhantes, os pais, todos os familiares, é uma ação muito importante que vale ouro, né? Vale ouro para o paciente, né, que recebe um diagnóstico tão forte, assim como para a família, né, de acolher, de receber, de dizer assim, ó, estamos juntos, né, nós vamos vencer essa junto. Então, eu também estou em campanha do Setembro Dourado. E por que eu estou em campanha do Setembro Dourado? Porque eu tive 2 diagnósticos de câncer, né? A doença que meus filhos tiveram é considerada primo do câncer, mas é tratada como câncer. É tratada como câncer. E que é que nós temos que estar atentos? Nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. O câncer é considerado infanto-juvenil de 0 a 19 anos. E o que é que nós precisamos estar atentos? A gente precisa estar atento à cor da pele da criança, do jovem, né? Dor óssea sem nenhuma explicação, hematomas, né? Manchas roxas, roxeadas pelo corpo, sangramentos pelo corpo sem nenhum tipo de causa, caroços ou inchaços, né, que não vêm acompanhados de febre ou de nenhum tipo de infecção, que sejam indolores, perca de peso sem nenhum tipo de causa aparente, febre do nada, aquelas febres repentinas, geralmente sempre no mesmo horário, né? Aquela febre que não é alta, mas é uma febre que sempre ela sempre dá no mesmo horário, todos os dias, uma febre com frequência e sudorese noturna. Esses são os principais sintomas, né, de que a gente precisa estar com o olhar voltado, com o olhar atento para as nossas crianças, porque isso pode, alguns desses sintomas podem sinalizar uma patologia de câncer. E os estudos dizem que quando o câncer ele é descoberto, ele é diagnosticado precocemente, a maioria deles chegam até 80% de chance de cura, né? Então, é preciso que nós voltemos os nossos olhares para esses sintomas,
alguns desses sintomas que eu citei aqui para vocês. Claro que tem centenas de sintomas, mas um dos principais que a gente precisa estar de olho atentos são esses. E aí eu falo para vocês agora um pouco da minha vivência com esse mundo do câncer, né? A gente sabe que hoje a ciência, a medicina, ela está muito avançada, a medicina ela está além, né? Graças a Deus, a cada dia, novas descobertas, novos tratamentos, né, em combate ao câncer. E há 13 anos atrás, a gente não tinha muito conhecimento sobre essa patologia de câncer, principalmente câncer em criança. A gente ouvia, eu mesmo particularmente, ouvia muito falar, né, e ver na minha comunidade pessoas, parentes meus que faleceram também, já mas todos adultos, que receberam o diagnóstico de câncer, os que eu conhecia da minha família, meus parentes e pessoas conhecidas da minha comunidade chegaram a óbito. Então, em dezembro de 2007, meu filho, depois de muita investigação, depois de 42 dias de internação, primeiro internação no Hospital das Clínicas, ele saiu daqui do interior de Princesa Isabel com uma suposta alteração na glândula parótida do lado esquerdo, do lado direito. E segundo, né, os especialistas, né, otorrino, disse que era uma cirurgia muito simples, né, era só a retirada da glândula mesmo, e era uma cirurgia de no máximo meia hora a uma hora, mas que teria que ser em Recife, porque tinha que ser um especialista, cirurgião de cabeça e pescoço. E assim nós saímos do interior para Recife, para o Hospital das Clínicas, onde lá foram semanas de exames, de estudos, de muita expectativa, de muito medo, né, que a gente tinha medo do pior. E aí, com 29 dias de internamento, o Hospital das Clínicas fecha um pré-diagnóstico de um câncer, 95% de chance de um câncer. Daí, fechando esses 95% de chance, de imediato já encaminhou meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, Marcos Mateus, encaminhou para o hospital de referência, né, de oncologia pediátrica referência, que é o IMIP. E aí eu fui para o IMIP com o meu filho também para o mesmo processo de investigação. Não fui direto para a oncologia, não. Fui para o internamento, né, de todas as patologias. E lá começou também uma nova investigação, exames vai, exames vem, foram feitos todos os exames de imagem possíveis, foi feita uma biópsia e deu o resultado insatisfatório, então foi feita uma biópsia mais profunda, né, tendo que fazer anestesia geral, porque precisava fraturar o osso, um fragmento de osso para retirada e fazer o estudo da biópsia, né, e aí depois de 15 dias de internamento lá no IMIP, já somando 42 dias, se eu não me engano, de internamento, dia 17 de dezembro de 2007, meu filho recebe o diagnóstico de câncer. E aí, quando você recebe esse diagnóstico, a impressão que dá é a sensação que eu tive foi que meu filho recebeu uma sentença de morte, né, que seus dias de vida estariam contados. Né, mas aí fui transferida diretamente para a oncologia. Eu recebi esse diagnóstico umas 4 horas da tarde, 6 horas da noite, ele já estava fazendo a primeira quimioterapia, né, umas 6, 7 horas da noite já estava recebendo sua primeira quimioterapia. E aí, isso numa sexta-feira. Na segunda-feira foi o que aconteceu, a
reunião de admissão, é a ação que vale ouro, é essa ação que vale ouro, onde senta uma equipe médica com você, que é pai, mãe, mais familiares que queiram e tenham a oportunidade de participar, e lá eles vão explicar todo o procedimento, o que é primeiro, o que é a doença do teu filho, todo o procedimento de tratamento, como será, dizer que esse tratamento, ele é eficaz, mas ele vai depender, a eficácia dele vai depender muito mais dos cuidados da família, dos pais, do apoio dos pais, dos cuidados que teriam que ter daquele momento em diante. E assim foi. Meu filho fez o seu primeiro ano, 1 ano e 2 meses de quimioterapia venal, toda semana, toda sexta-feira. Nós tínhamos que ir para Recife para fazer a quimioterapia na sexta-feira. Como naquela época, 13 anos atrás, não tinha esses transportes que tem hoje todo dia. Se você quiser ir para Recife tem transporte, a gente tinha que ir na quinta-feira, dormia na casa de um parente, para na sexta-feira, cedinho, e a gente ir para todo o procedimento lá do hospital, né? Que segue todo um ritual, o procedimento quimioterápico e o tratamento deles. E aí passou-se esse 1 ano e 2 meses, ele fez o primeiro tratamento, ficou 4 ou foi 5 meses fora, né, na revisão dos exames, estava lá, a doença ainda estava em atividade, então foi feito mais um protocolo para ele, mais 1 ano de tratamento. E aí, neste segundo tratamento, eu engravidei do meu segundo filho, João Lucas, né, que eu continuei indo para Recife com o meu filho até o dia de ganhar João Lucas, né, porque foi uma promessa que eu fiz para ele. Eu busquei forças de onde não tinha para cumprir essa promessa, porque não era fácil enfrentar 6, 7 horas, até às vezes mais, porque era carro de lotação e tinha que pegar passageiro porta a porta, com um barrigão pela boca e ainda uma criança em cima da barriga para completar, né? Então foi uma luta grande este ano de tratamento. E aí eu tive João Lucas, meu esposo assumiu o tratamento e meu filho João Lucas a cada dia ficando mais robusto, bonito, e toda quinta-feira era um desespero na minha casa, na separação dos dois, né? Porque Mateus ter João Lucas foi o maior presente que eu poderia ter dado a ele na situação que ele se encontrava na época. Então, era um desespero às quintas-feiras para separar Mateus de João Lucas. E uma determinada quinta-feira, no desespero de Mateus, ele proclamou, ele profetizou, na verdade. Queria muito que João Lucas ficasse doente para que ele pudesse ir para Recife, os dois juntos. Isso, João Lucas tinha uns 9 meses. Com 1 ano, antes de completar 1 ano, aniversário, de fazer a festinha do aniversário de 1 ano, João Lucas apareceu com um inchaço na região da testa. E aí eu pensei que poderia ser uma queda, bateu em algum lugar, mas também fiquei inquieta porque não tinha marca nenhuma de pancada, de roxidão, algo semelhante. Então, eu levei para o médica em Serra, a mesma que acompanhou o Mateus quando era bebê, e lá ela palpou, fez os exames que ela poderia fazer. E quando eu cheguei em casa, né, à noite, esse nódulo, esse inchaço de João Lucas tomou o rostinho dele, já ficou tudo inchado. Então, ela tinha pedido para fazer compressa de água quente e em casa, água morna, caso não baixasse, voltasse para lá, para ela encaminhar para Recife. Então, eu não pude esperar, porque o inchaço tomou conta do rosto dele. Como o Mateus tinha quimioterapia já na sexta-feira, eu aproveitei, na quinta-feira, viajamos todos juntos e
fomos para Recife. Onde Mateus faz o tratamento era para crianças já com a patologia, com o diagnóstico. E eu fui arriscar, eu fui me aventurar, né? Então eu cheguei lá, falei com o serviço social a princípio, disseram que não podia, porque lá explicou, eu compreendia perfeitamente o que ela me dizia, mas o que agia em mim era o sentimento de mãe. E então eu continuei na insistência, procurei o médico-chefe e contei a minha situação. Né? Então, esperamos todos os pacientes serem atendidos, e aí eu fui com o João Lucas para a mesma médica que atendia Mateus. E aí ela apalpou, e impressionante como ela usou as mesmas palavras que eu ouvi quando foi para Mateus. Né? Meu esposo já voltou para casa sozinho, e eu já fui encaminhada para internamento no IMIP, né, na área de investigação. E como era uma curiosidade muito grande também da medicina do IMIP, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira já foi marcada a biópsia de João Lucas. João Lucas fez uma biópsia na testa, foi retirada um fragmento, né, do tumor, e eu recebi alta, não tinha por que eu ficar aguardando o resultado da biópsia no internamento, só com sofrimento, onde ele estava bem, se alimentando bem, não sentia nada. Né? Então eu vim para casa e eles agilizaram o resultado da biópsia. Com 6 dias saiu o resultado da biópsia e convocando o pai também e a família, os que pudessem ir, para a reunião de admissão. Então, lá no telefone mesmo, eu já recebi o diagnóstico de que João Lucas também teria a mesma doença do irmão. Quando nós chegamos na segunda-feira, desesperados, porque se um diagnóstico não era fácil, imagine duas crianças, porque era um de 5 anos e pouco e o outro de um bebê de colo. Então, a gente entrou em pânico e desespero. E quando nós chegamos na reunião de admissão, o que a medicina trouxe para a gente foi que, infelizmente, um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. E nós fomos premiados com isso. Porque a doença de Mateus, a esteocitose de células de Langerhans, não era hereditária, não tem histórico patológico de genético, né? Então, assim, a medicina também foi um reviravolta na medicina do IMIP. E a explicação até hoje ainda é essa, apesar de que já os Estados Unidos, o Hospital St. Jude, né, faz uma pesquisa em cima do caso dos meninos, porque foi o primeiro caso, né, de irmãos assim, e ele faz um estudo que talvez não sirva mais para os meus, mas servirá, né, o resultado poderá servir para outras crianças. E aí nós começamos o tratamento de João Lucas, né? Nossa preocupação seria com o transporte, porque como a gente iria andar com 2 crianças, depois de quimioterapia, num carro de lotação, rodava Recife inteiro para pegar os passageiros, para poder voltar para casa. Então foi quando o serviço do hospital entrou em contato com o município, na época Triunfo, que a gente morava, pertencia a Triunfo, e solicitou de imediato um carro à disposição dos 2. E não foi negado, né? A princípio, quase que deram não, mas, né, com a conversa do serviço social, dos médicos, né, foi colocado à nossa disposição um transporte para os 2, exclusivamente para os 2, a qual também sou muito grata. E aí nós começamos a nossa luta, né? Toda madrugada da quinta-feira para amanhecer a sexta, nós estávamos na estrada com as nossas 2 crianças lutando pela vida delas. E aí João Lucas fez o primeiro tratamento, 1 ano e 2 meses, saiu fora, ficou sendo acompanhado a cada 3 meses, a cada 6, a cada ano, e nisso Mateus já tinha tido, nesse período todo, Mateus já tinha tido a segunda recaída,
né? Teve a primeira recaída, fez o primeiro tratamento, aí teve a primeira recaída, teve a segunda recaída, e nisso João Lucas, em outubro de 2016, João Lucas recebeu alta. Mas em 2013, Mateus teve sua terceira recaída. E foi eu digo a vocês que foi pior do que a gente ter que lutar com os nossos dois filhos com o mesmo diagnóstico, de estar na luta toda semana com os dois. Essa terceira recaída de Mateus foi muito sofrida, foi muito dolorosa para todos nós, para todos nós familiares, eu em especial, que foi quem lutei a maior parte, mas o pai, as pessoas que nos conheciam, os amigos e tudo, porque ele teve essa recaída dele veio muito agressiva. Ele ficou com sequelas que vai perdurar com ele para o resto da vida, né? Então, assim, por 3 vezes eu vi meu filho quase praticamente morrer. Fiquei vários meses internada com ele, porque foi feito um coquetel de quimioterapia para ver se demorava mais o espaçamento dessas recaídas, né? Porque também já tinha feito esse experimento em outras crianças que tinham o mesmo diagnóstico dele, apesar da doença ser rara, considerada rara, a cada 250 mil crianças, uma é afetada por ano no mundo, né? Então, ele teve, assim, muitas intercorrências com as quimioterapias, né? Por 3 vezes eu vi meu filho quase que indo embora. E diante de um serviço, diante de uma equipe, né, que se doava, né, que tanto para o paciente quanto para nós que acompanhávamos, então essa ação, ela vale muito mais que ouro. Não há pagamento, não tem nada financeiro que possa pagar todo o serviço que nos foi prestado lá no IMIP, prestado aos meus filhos e à nossa família. Então, eu quero deixar assim claro aqui esse vídeo para vocês, pais, mães, responsáveis por criança, que como é ainda uma campanha que não é aberta ainda, que não é tão divulgada, a gente só vê mais essa divulgação nos grandes centros, né? Que a gente fique atento, né? Que a gente observe os nossos filhos, as nossas crianças apalpando, né? Vendo boca, não que a gente vá fazer disso uma neurose, mas é importante, porque principalmente de João Lucas, João Lucas conseguiu receber o diagnóstico de cura, até porque até então a doença não se tinha cura, não se tem cura. Se você for ler lá a patologia da doença, não tem cura. Diz que o paciente com esteocitose de células de Langerhans, ele convive bem com a doença, uma vez controlada, mas que não tem cura. Mas a misericórdia de Deus é muito grande na nossa vida. João Lucas recebeu o diagnóstico de cura. Mateus continua ainda na luta, né? A cada ano nós estamos lá no IMIP fazendo as revisões, as consultas. Ele ficou com uma sequela, diabetes insípido central, perdeu o controle da sede e do xixi e fará uma medicação para o resto da vida, e a qual também eu sou grata e louvo a Deus por isso, né? Porque faz a medicação, mas está bem, está vivo, está com saúde, né? Um jovem inteligente, é um filho amoroso, é um bom filho, né? E aí, minha gente, eu deixo aqui o meu apelo, que nós possamos buscar mais, conhecer um pouco mais sobre o câncer infanto-juvenil, porque mata muita criança no nosso Brasil, né? A gente que mora aqui no interior, poucos casos a gente vê falar, né? Mas nesse mundo afora, nesse Brasil afora, são muitas crianças que morrem, que perdem suas vidas para o câncer. E às vezes por até um descuido nosso, né, de pai, de mãe, né, de não ter aquele olhar a mais. Se eu não tivesse tido um olhar a mais, talvez eu não estivesse com os meus filhos hoje. Então, eu também estou na luta, na campanha, no combate,
do Setembro Dourado contra o câncer infanto-juvenil. Fiquem todos na paz e vamos à luta.